Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar sobre uma passagem que está lá em Esté. Na realidade, eu vou tentar resumir de uma forma bem clara para que você compreenda toda a história de Mardoqueu. Hoje não será Esté a atriz principal do nosso devocional, mas sim Mardoqueu. E a história, todo esse contexto me trouxe uma grande reflexão que eu quero passar para você essa reflexão, porque provavelmente deve estar acontecendo com você nesse momento, ou já aconteceu, aconteceu comigo, aconteceu com a história de Mardoqueu, e Deus ele faz dessa forma. Mas antes de começar a falar sobre a história de Mardoqueu, a forca que foi armada para Mardoqueu, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, desse o seu joinha para o YouTube perceber que o vídeo está sendo relevante e que você também envie esse vídeo para mais pessoas, porque eu tenho certeza, se fizer sentido para você, vai fazer sentido para outras pessoas, tudo bem? E vamos lá, a forca de Mardoqueu. Esse foi o tema que eu escolhi para hoje, para o nosso devocional. Mas antes de começar, eu gostaria que você viajasse comigo aqui, imaginando como é que gera a energia. Isso mesmo, como é que gera a energia? Qual o processo? Qual os passos que é necessário para que se gere a energia? Imagina aqui comigo. A água, que é o principal componente da energia, né? O que gera a energia, ela é reservada, tá? Ela, na realidade, ela é impedida de percorrer o seu percurso normal, então ela é paralisada e após essa paralisação, essas turbinas, elas são abertas e a água cai de uma forma muito forte que gera aí força, gera aí correntes elétricas e essas correntes elétricas é absorvida, é armazenada na realidade através de geradores e esses geradores vão conduzindo essas correntes elétricas a outros geradores até chegar na nossa casa para acender as nossas luzes, enfim, para a gente usar no nosso dia a dia. E é assim que surge a energia elétrica. Semelhante à energia elétrica é quando Deus quer nos tornar luz, é quando Deus quer nos colocar em outro patamar. É exatamente isso que ele faz. Ele permite que a gente caia, a gente perca algo que para nós é bem poderoso, vamos dizer assim, é bem importante. E depois que acontece essa queda, a gente passa pelo processo de aprendizado e a gente vai gerando aí uma força para se levantar, força essa que não vem de nós, é Deus que nos dá, e acabamos a partir daí conduzindo a nossa história para outras pessoas e essa história gera aí uma luz que vai aí tocar o coração de muitas pessoas. Então é exatamente isso que Deus faz conosco. Quando Deus ele quer nos exaltar, quer nos colocar em outra situação, em outro patamar, ele faz com que a gente caia e que durante essa queda, nesse percurso de queda, nesse aprendizado, a gente se desenvolva aí de uma forma grandiosa até o ponto de estarmos preparados para aquilo que Deus quer para a nossa vida. Isso aconteceu também com Abraão. Abraão, para ser o pai de multidões, né, ele precisou deixar a sua terra, deixar a sua parentela, ou seja, ele precisou apartar de algo que era dele para viver o que era de Deus. E é exatamente isso que acontece. É exatamente isso. Na história de Mardoqueu não é diferente. Só para vocês entenderem o contexto, eu vou contar um pouquinho sobre a história de Mardoqueu e alguns acontecimentos para você entender a mensagem de Deus. Lá em Esté, capítulo 2, do verso 5 ao 7, fala sobre Mardoqueu, fala sobre a Radassa, fala também sobre o rei, a época em que se vivia Mardoqueu. Só para vocês entenderem, Mardoqueu é da tribo de Benjamim. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas Benjamim, filho de Jacó com Raquel, filho mais novo, irmão de José do Egito. Então, se Benjamim é filho de Jacó, isso significa que Mardoqueu também é da tribo de Israel, de uma das tribos de Israel. Portanto, ele é aquele povo que glorifica somente o nome de Deus, certo? E Mardoqueu ele vivia numa cidade em Susa, que era da província de Pérsia, né, de todo o reino de Pérsia, onde o rei Assuero comandava. Ele vivia com a sua prima Radassa,
então rainha Esté, né? Ele vivia e criava a Hadassa como se ela fosse sua filha desde quando seus pais faleceram. Só para vocês entenderem como foi a primeira queda, o que foi que aconteceu na primeira queda de Mardoqueu. A primeira queda que eu posso pontuar como a queda de Mardoqueu foi a questão da rainha da Esther Hadassa ser tirada da sua casa e levada para o palácio para passar por um processo de aprovação para ser rainha. Exatamente isso. O rei, ele destituiu a rainha e ele precisava de uma nova rainha. Então ele fez um decreto para que todas as virgens fossem enviadas para o palácio, preparada para o rei passar a fazer esse processo de aprovação ou não e aí tornar rainha. E foi exatamente isso que aconteceu. A Hadassa foi tirada do lado de Mardoqueu e essa foi a primeira queda. Mardoqueu ficou muito triste, sentindo um vazio, porque ele tinha ela como filha, e aí ela foi enviada para lá. Veja o primeiro ponto. Mardoqueu perdeu, de certa forma, perdeu a sua filha para o reino. E aí a rainha Esther, depois de todo o processo, ela agradou ao rei e ela foi constituída rainha do palácio. Só que aí Mardoqueu, ele deu o seu jeito de ficar ao redor para ficar ciente de tudo que acontecia com a Hadassa. E também um detalhe bem importante, como assim Hadassa de Esther, Esther Hadassa? Quando a Mardoqueu se viu naquela situação em que ela seria enviada para o palácio, ele falou para ela não falar que era judia, e a partir de agora ela se chamaria Esther, e Esther significa, deixa eu pegar aqui que eu até anotei para vocês. Esther significa, deixa eu pegar aqui. Esther significa estrela secreta, aquela que brilha. Olha que coisa linda, né? O significado. E aí a Esther foi no palácio, foi aprovada, se tornou rainha. E naquele período, enquanto a Esther estava no seu reinado como rainha, Mardoqueu estava ali no palácio. Ele começou a trabalhar no palácio, né, para algumas pessoas. Na realidade, na porta do palácio. E aí, em um determinado dia, Mardoqueu ele percebeu que estavam tramando para matar o rei. Ele enviou essa mensagem para Esther, e Esther falou para o rei que foi feito toda aquela confusão, enfim. Isso aí foi somente para que Mardoqueu tivesse algo importante, como fosse visto como aquele que defendeu. Veja como Deus ele faz com que a gente seja lembrado, para que no dia que for necessário, aquela lembrança venha à tona e você seja resgatado através do ato que você fez. É basicamente isso. E aí foi colocado nos escritos o que aconteceu, toda a trama, quem salvou o rei, enfim, foi colocado tudo nos escritos. E isso a gente vai lembrar mais adiante, que vai ser algo que vai salvar Mardoqueu de uma grande cilada. E veja só, ok, Mardoqueu fez tudo isso, mas continuava ali, né? Tinha perdido de certa forma, era rainha, mas não tinha mais acesso, ela não podia dizer, ela não podia estar ali defendendo ninguém, no sentido de defender a questão do seu povo. E aí o que aconteceu? Mardoqueu, como trabalhava naquela região do palácio, existia um homem que era um dos conselheiros do palácio e depois se tornou o braço direito do rei, que era o Ramã. E Ramã, ele tinha uma ira, ele gostava de auto se exaltar. E ele, sempre que passava, as pessoas tinham que curvar a cabeça perante ele. Mardoqueu só curvava sua cabeça perante a Deus. Então, ele não curvava a cabeça para Ramã. E isso instigou a ira de Ramã até o ponto dele querer a morte de Mardoqueu. Olha isso, até o ponto de querer a morte de Mardoqueu. Mas ele não queria somente a morte de Mardoqueu, ele queria a morte de todo o povo judeu. Todo o povo judeu de todas as províncias, aonde tivesse um judeu, esse judeu teria que ser morto. E foi isso que ele foi levar para o rei, armou toda uma trama e fez com que o rei fizesse um decreto para extinguir o povo judeu. E olha só,
E um determinado dia, o, o rei, ele ficou sem sono. E aí chamou os escribas para ler algumas coisas, algumas histórias, alguns escritos do reino. E foi nesse dia, exatamente nesse dia, que o rei ouviu sobre o atentado que foi feito a ele. Então ele perguntou: a este homem que me salvou, o que foi feito? Tipo, qual foi a recompensa dada? E aí se falaram que nada foi feito. Então eles chamou Ramã e disse: Ramã, o que é que o rei deve fazer para aquele que ele quer honrar? Nossa, Ramã pensou que era para ele, então fez tudo. Ah, tem que andar no cavalo, tem que vestir as vestes do rei, a coroa do rei. Então o rei disse: então faça isso para Mardoqueu. Veja só, tinha que fazer uma exaltação, uma honra para aquele que ele queria matar. Nossa, como Deus faz as coisas, né? Como Deus faz com quem ele quer honrar. E foi exatamente isso. Mardoqueu foi honrado. E aí, logo em seguida, veio a questão do decreto. Quando veio a questão do decreto, foi a segunda queda de Mardoqueu. Ele simplesmente rasgou as suas vestes, porque não era somente a vida dele, mas a vida de todo o seu povo, que seria extinto da Pérsia, todo o seu povo que seria extinto. Então ele rasgou as suas vestes, não só ele, mas também outros judeus em todas as províncias, como uma forma de mostrar para Deus a dor, de clamar a Deus que tivesse ali uma solução, que Deus fosse por eles, salvasse a vida deles. E esse decreto chegou até a rainha Esté, que também ficou apavorada, e depois de conversa com Mardoqueu, ela pediu para que Mardoqueu, juntamente com os judeus, fizesse ali um momento, 3 dias de jejum e oração, clamando a Deus para que Deus os abençoasse, para que Deus os salvasse. E depois desses 3 dias, Raquel não, Esté, iria estar diante do rei para pedir por ela, né? Por ela e todo o seu povo. Nesse percurso todo, Ramã, ele fez aí uma forca. Ele fez uma forca para Mardoqueu, para que ele não fosse simplesmente morto, mas ele fosse enforcado. Seria uma forma muito cruel de se matar alguém. Ele fosse enforcado. E aí, nesse período que ele fez essa forca, foi quando ele exaltou, honrou o Mardoqueu. Depois desses 3 dias que estavam ali em jejum e oração, a rainha Esté foi diante do rei e convidou para que ele fosse para um banquete nos aposentos dela, ele e Ramã. Aí foram 3 dias de banquetes, e nesses 3 dias Esté foi e pediu para o rei que, pela vida dela e pela vida do povo que estavam ali tentando matar ela e o seu povo. Então o rei ficou super furioso e descobriram que sim, era o Mardoqueu, o Ramã que tinha armado tudo aquilo, e o rei decretou que Ramã seria enforcado na forca que ele fez para Mardoqueu. Resumo da história. Depois de tudo isso acontecer, depois de todas as quedas de Mardoqueu, Deus exaltou Mardoqueu, ou seja, pegou tudo aquilo que ele passou, preparou tudo para tudo que ele ia viver, porque Mardoqueu passou a ser o braço direito do rei, salvou o seu povo, não pôde acabar com o decreto, mas ele teve ali a chance do povo se defender. Ou seja, a primeira queda de Mardoqueu serviu para que fosse um degrau para que ele salvasse não só ele, mas também o povo. Como a rainha Esté teria que interceder se ela não fosse rainha. Primeira queda. Veja como Deus ele faz na nossa vida. Segunda queda. Se Ramã não tivesse toda aquela ira com Mardoqueu, como é que ele estaria no lugar dele, né? Então, assim, Deus ele permite que a gente caia, Deus ele permite que a gente passe por determinadas situações para que nós estejamos preparados para aquilo que ele nos quer dar. Então é exatamente isso que aconteceu com a história de Mardoqueu. Leiam lá capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6 e 7,
Eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer mais a fundo essa história, a história de Mardoqueu. E o que eu quero dizer para você, qual é a mensagem principal desse vídeo? A mensagem principal desse vídeo é que fica tranquila. Deus ele vai fazer com que você passe por situações que talvez você não entenda o que está acontecendo, talvez você se questione, mas tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então permanece firme, permanece clamando, orando, jejuando, clamando a Deus para que Deus abra os teus olhos, abra a tua visão, mas permanece, porque tudo que está acontecendo hoje é para que algo melhor aconteça amanhã. Deus ele faz exatamente isso. Eu lembro que quando Deus falou para mim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu irei te mostrar, eu disse, Senhor, eis-me aqui, eu irei. Só que eu não sabia o que iria acontecer comigo, mas eu estava crendo que se Deus estava comigo, então o melhor poderia acontecer. Quando eu cheguei aqui, eu passei por uma queda, né? Passei por uma queda. Na realidade, essa queda ela me trouxe grandes aprendizados, tanto espiritual como pessoal, como profissional, para que eu conseguisse a entender o que Deus quer para minha vida. E é exatamente isso que Deus ele faz. Ele permite que haja queda para que você gere aí uma força e para que no final você seja a luz na vida de alguém. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe, comenta aqui o que você achou, comenta também de onde que você está falando, envie esse vídeo para mais pessoas e não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque isso vai fazer com que os meus vídeos, essas mensagens possam alcançar mais pessoas, tá bom?